Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui, mais uma vez, dando continuidade, que seria a última classe do que se diz respeito à miologia do queixo, o músculo da nuca. Seria o grupo posterior, né? Se lembram, recordem, da aula de queixo, na qual abordamos que se divide em grupos, né? Um grupo anterior, um grupo antolateral, e a sua vez em planos superficiais, médio e profundo, né? Bom, aqui seria o último grupo que corresponde à região posterior da nuca, que seria os músculos da nuca. Então, aqui seria a primeira parte da classe. A segunda parte da classe vai ser os músculos epissomídicos, que são os músculos do dorso, né, os músculos das costas, tá? Então, é uma aula um pouco, não muito dinâmica, porque é músculo, e músculo é origem, inserção, ação e inervação. Mas vamos dividir em planos, dar os principais dicas, pelo menos quando estiverem diante dos preparados, reconhecer. São músculos aí do dorso aí, que vocês vão ver. Muito difícil também enxergar todos, mas os principais a gente vai dar uma atenção maior, ok? Então vamos seguir. Músculo da nuca. Bom, como qualquer estudo, todo estudo de miologia, vamos dividir em planos. Que aqui são quatro planos, basicamente. Como vocês podem ver, vamos dividir em um plano mais superficial, o plano dos esplênios. O esplênio, no caso, seria esplênio da cabeça, cáptis, e um esplênio do queixo, né? Cólis, né? Chama cáptis e cólis, que seria esses aqui mais superficiais. Depois, seguindo, o plano dos complexos, um complexo maior e menor. Seria um grupo mais mediano, né? Depois, o outro plano, os músculos cervical transverso, ou também conhecido como longíssimo do coxo. Esse nome longíssimo se repete muito aqui, viu? Nos músculos do dorso. E por último, o grupo mais profundo de todos, o grupo dos rectos. Vocês vão ver que há um recto posterior, superior e médio, ou superior e inferior, e os oblíquos maiores e menores. Ok. Vamos apagar aqui. Bom, esplênio. Olhando aqui, antes de ver, olhando aqui, é, esse músculo semi-espinoso da cabeça, eu sei que ele não está aqui nos grupos do dorso, na região posterior, né? No caso, nuca, só que ele aparece aqui. Ele é um músculo importante também, porque esse músculo aqui ele corresponde ao músculo do dorso, o músculo das costas. Vocês vão ver por que é semi-espinoso. Vocês vão ver por que ele está aqui como primeiro. Vamos se atentar a esses dois aqui, ó. Músculo esplênico da cabeça e de coxo. Pode ver que ele segue uma lógica. Cabeça primeiro do que o pescoço, né? Espreme a cabeça, espreme o queixo. Então, um por cima do outro. Podemos ver que, como todo músculo, tem origem e inserção. Podemos ver aqui, ó, a fibra dele sai de cima para baixo. De cima para baixo, né? De superior a inferior. E aqui é o seguinte, um macete para saber as inserções. Região posterior, nuca e os músculos das costas do dorso, as estruturas ósseas que esses músculos necessitam se insertar as apófises espinosas e transversa. Praticamente a classe de hoje vai se repetir demais isso aí. Apófise espinosa e transversa. No que corresponde aos músculos da nuca, occipital, linha nucal e a protuberância occipital externa. Então, vai ficar nisso aí, se repetindo muito isso aí. Então, estruturas ósseas, Felipe, que eu preciso reconhecer para entender inserção, estudo dos músculos da nuca e região do dorso, das costas. Temos primeiro o osso occipital, com suas linhas nucal superior, inferior, e a proeminência nucal externa, a apófise mastoide, né, temporal, e toda a coluna, que for a apófise espinosa e transversa,
serão aqui as grandes coadjuvantes dessa classe. Certo? Ok. Bom, então tá aqui, esplêndido da cabeça, inserção, linha nucal superior no hospital e após mastoide. Então ele pega aqui, ó, linha nucal superior aqui e após lá atrás. E aí descende. Até onde, né? Desde as apófises espinosas da sétima cervical até as quarta e quinta torácica. Nada mais. Esplêndido eixo. Quase a mesma coisa. Linha nucal superior do osso hospital e apófise mastoide, porque é pegado os dois, ó. E depois a sua inserção distal seria a apófise transversa, aí tem a diferençazinha. Das três primeiras cervicais, então aqui por trás, né? Aqui está a apófise espinosa, a apófise transversa deveria estar aqui, ó. Então, a apófise transversa das três primeiras vértebras cervicais e espinosas da quinta até a terceira vértebra torácica. Pronto, se acabou esse pleno, é isso. Geralmente as cátedras não tem um preparado assim, ó. Do jeito que está o desenho do lado, não. É só um pedacinho da nuca, um cotocozinho assim, da nuca. E você vai ver esses músculos cortados e, e um e como uma superposição deles, como folha de livro. E vocês vão entender que é o esplêndido da cabeça, que é o esplêndido do queixo. Um ajudante vai mostrar isso para vocês. Bom, isso, esplêndido, já foi. Qual é a função? A função dele é a rotação da cabeça. Rotar a cabeça. E se isso unilateralmente e bilateralmente, quando se contrai, é um extensor da coluna vertebral. No caso, extensor da região cervical. Extensor da coluna. Beleza? Agora vamos para o segundo plano. Os complexos maior. Também conhecido como semiespinoso da cabeça. Olha ele aí, ó. Semiespinoso da cabeça. Aquele lá. Semiespinoso da cabeça. Ele é mais superior de todos. Onde ele sai também aqui. Então a gente já podia já arriscar aqui a sua inserção. Aqui, ó. Semiespinoso da cabeça, ó. Também sai do hospital, pega aqui da linha nucal, um pouco da protuberância orbital externa, e descende, ó. Ele descende, certo? Então, superfície do osso occipital, ubicada debaixo da linha nucal superior, um pouco abaixo da linha nucal superior. Ele pega também um pouco da proeminência, viu? E vai se inserir também nas apófises transversas das vértebras entre a terceira cervical até a sexta torácica. Função: extensão da coluna. Percebam aqui, meus queridos, que tem também um espinoso, um semi-espinoso do queixo, semi-espinoso torácico. Vocês vão entender lá na frente por quê. Pois é, logo. Esse semi-espinoso da cabeça, né? Além de ser um músculo da nuca, como ele se divide em três porções, ele também é um músculo do osso. Ele tem a porção da cabeça, que é o músculo da nuca, e uma porção cervical, semi-espinoso do queixo, e uma porção torácica. Vocês vão entender quando a gente for estudar músculo do dorso. Quando eu me refiro ao músculo do dorso, é o músculo das costas, viu? Mas aqui também ele entra como músculo da nuca. A porção semi-espinoso da cabeça. Complexos. Complexo sumenal. O longíssimo da cabeça. Cuidado para não confundir esse nome, né? Ó, inserção apófise mastoides. E a outra inserção é as apófises transversas das últimas vértebras cervicais e a primeira torácica. Esse aqui é fácil. Aqui, ó. Sai da apófise mastoides aqui, ó. E descende. Percebam que esse complexo menor, ou longis da cabeça, ele tem também duas porções a mais. Longíssimo cervical e longíssimo torácico. Por quê? A mesma razão do outro. Ele é um músculo, a sua região da cabeça corresponde à região, né, nucal, porém, as suas duas, os seus dois, suas duas partes de inserção cervical e torácica correspondem ao músculo do dorso. Vamos vê-los já já em músculo do dorso. Qual a função? Ereção do corpo. Então, vocês vão ver que a função desse músculo é extensão e rotação.
eretores da coluna. Rotação lateral, se a contração lateral, e extensão. Demais, vocês vão ver aqui essa função. E temos também um plano aqui do longíssimo do queixo. Também se inserta nas apófises transversas das 6 primeiras vértebras torácicas. Então, mais embaixo, longíssimo do queixo aqui, ó, mais embaixo, mais embaixo. Apófise transversa e nas primeiras torácicas. E a apófise transversa das 6 últimas vértebras cervicais. Na verdade, a origem dele é isso aqui, ó. Para você não se confundir. Como é que ele se insere nas apófises transversas das torácicas e as últimas 6 cervicais? Porque assim, uma coisa é origem, outra coisa é inserção. A origem dele é aqui, nas apófises transversas torácicas. Mas ele se origina aí e ascende na cervical. Até mesmo para compensar a função. Esses músculos têm que manter a postura nossa, certo? Por isso que tem, vocês podem pensar que tá invertida aqui. Mas é o seguinte, quando eu falo assim, apófise transversa, inserção aqui nesse caso, longíssimo do queixo, apófise transversa das 6 primeiras vértebras torácicas, que é essa aqui de baixo, transversa, ó, apófise espinosa e transversa, viu? Apófise espinosa, transversa. E inserção nas apófises transversas das 6 últimas vértebras cervicais, que seria mais ou menos aqui, né? Então, isso aqui seria a origem, isso aqui seria inserção. Não é que aqui está trocado, não, tá bom? E a função é ereção do corpo. De novo, eles vão cumprir a mesma função praticamente. Depois chegamos no grupo dos rectos. Rectos posteriores. Maior e rectos posteriores menor da cabeça. Está aqui, ó. E para o lado, vamos ver aqui, ó. Os músculos. Não confundir com esses aqui, viu? Parece ser reto com respeito a isso aqui, mas isso aqui é outro músculo que a gente vai ver. É o segundo músculo. O segundo grupo dos rectos. No caso, o último grupo, né, que eu falo. Então, recto posterior maior da cabeça. Esse aqui, presta atenção onde ele sai. Onde ele se inserta. E logo atrás, logo do lado dele aqui, ó, recto posterior menor. Certo? Então, a inserção do maior. Na metade lateral da linha nucal inferior, né? O osso hospital. Aqui é a linha nucal superior, ó. Que é a proeminência hospital externa, né? Linha nucal superior. E logo abaixo aqui, ó, linha nucal inferior. Viu? Apófise mastoide, tudo. Então, o maior se inserta, que é assim, tem que fechar aqui mais para baixo, né? Na verdade. Ele tá bem colado no pezinho desse aqui, viu? Então, metade lateral, que é bem lateral aqui, que ela corta para cá, né? Metade lateral da linha nucal inferior do hospital e a apófise espinosa do axis, né? Atlas e axis aqui, ó. A apófise espinosa dele. Depois tem o menor também, ó. Tá aqui do ladinho, né? Ladeira, ó. Menor e o maior aqui por baixo. A mesma inserção praticamente, só muda a distal. Metade medial, no caso mais medial da linha nucal, inferior do hospital, e esse vai se sentar um pouquinho acima desse, né? No tubérculo posterior do atlas. Então, o maior se inserta na apófise espinosa do axis e o menor no tubérculo posterior do atlas. Entendeu? O menor por cima do maior. A distal. Ok? Beleza. E por último, os músculos oblíquos. Então, pegadinha eles aqui, ó. Opa, que é isso, rapaz? Então, pegada neles aqui, ó. Temos aqui um oblíquo, sai aqui, ó. Pós-transverso, que seria o oblíquo maior. A verdade seria um oblíquo. O oblíquo menor, ele é superior, não confunda. E o oblíquo maior, ele é inferior.
Então, oblíquo menor e esse aqui, oblíquo maior. O oblíquo menor ou superior, inserção superfície occipital, um pouco em cima da inserção do recto posterior maior. Então, vocês percebem, recto posterior maior aqui, ó, tá debaixo dele. Então, ele se inserta um pouquinho acima do recto posterior maior e descende aqui, ó. Como se chama essa vértebra aqui, ó? Tá por trás aqui, essa parte lateral. Apófise transversa do Atlas, viu? E daqui já serve de seção do seu irmão, oblíquo maior ou inferior, que sai da apófise transversa do Atlas à apófise espinosa do Axis. Bom, aqui é o seguinte: entre esse músculo, esse músculo e esse músculo, forma-se um triângulo. Um triângulo. Certo? Esses quatro músculos, recto posterior maior, recto posterior menor, oblíquo maior, também são conhecidos como músculos suboccipitalis. De todos os músculos que falamos aqui, da região do queixo posterior, que eu colocaria como importância para, um pouquinho mais de importância para estudar, seria reconhecer os esplênios, esplênio da cabeça, esplênio do queixo, e esses quatro músculos aqui. Porque esses quatro últimos aqui, dos oblíquos e dos complexos, se vê. E justamente o ajudante vai mostrar esses músculos da nuca para mostrar esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui se chama triângulo de Tillouks. E a gente vai ver na próxima diapositiva. Certo? Então, só um pouco mais de contexto, que os quatro se enquadram dentro do grupo dos músculos subospitales, por isso compartem funções de inserção. E, novamente, contração lateral, rotação da cabeça, e bilateral, extensão da cabeça. Inervação nervo subhospital, ou C1. E aqui temos aqui o triângulo subhospital, o triângulo de Lowes. Esse triângulo aqui, ó, percebam. Olha aqui, ó. Temos aqui se divide em três paredes, como todo triângulo, né? Seria o continente e o contenido. O continente seria o oblíquo maior da cabeça, o outro seria o recto posterior, no caso seria o recto posterior maior, e o oblíquo maior da cabeça. Qual seria o contenido, Felipe? O nervo suboccipital, C1, e essa artéria aqui, a artéria vertebral. Importantíssimo, importantíssima, importantíssima saber o trajeto dela. Certo? Saber de quem ela rama e todo o trajeto da artéria vertebral. Certo? Se for estudar a artéria vertebral, saber o trajeto dela, saber de quem ela rama, o trajeto dela, e não pode esquecer que ela faz isso aí, ela entra nesse triângulo. Tá bom? Ela entra nesse triângulo. Então tá aqui. O limite superior medial, né? Superior, são dois superior, né? Superior mais medial é o músculo recto posterior maior. Esse aqui, ó. O limite superior lateral é o oblíquo maior da cabeça e o inferior é o oblíquo menor da cabeça. Contenido: a artéria vertebral e nervo subhospital, C1. Aprendam, gente, aprendam. Aprendam esses quatro músculos aí, esse triângulo e o conteúdo, dê importância aí, tá bom? Dê importância aí. Então, esse triângulo subhospital seria o último triângulo do que se diz a respeito da classe topografia de queixo dos triângulos. Pois é, faltou isso aí, da região posterior.
Vimos todos os triângulos da região anterior e faltou isso aí, a região posterior, triângulo occipital, tá bom? De novo, se dividir em... São três músculos, por ser um triângulo, obviamente, que vai delimitar. Músculo reto posterior maior, músculo oblíquo maior da cabeça e inferiormente o músculo oblíquo menor da cabeça. Então, seriam os dois oblíquos, maior e menor, e o músculo reto posterior maior. Contenido, a artéria vertebral e o nervo suboccipital, o C1. Ok? Bom, músculo da nuca é isso. Já foi. Quais eu daria importância? Os esplênicos, esplênico da cabeça, esplênico do queixo, e esses quatro últimos grupos aqui. Tá? Os outros leiam, mas esses aí se vê, justamente por causa desse triângulo. Tá bom? Agora vamos entrar aqui no que seriam os músculos epissomídicos. Se vocês forem buscar isso em qualquer livro de anatomia, não encontra o músculo epissomídico. Isso aí é uma coisa que só dá aqui na faculdade. Só que músculos epissomídicos nada mais é do que uma forma de saber que os músculos da origem dos somitas, né? Você lembra? Somítico, período somítico, embrião trilaminar, entre a 20ª e 21ª semana, esse embriologia vocês estão vendo. Se divide em três regiões de somitas, né? E a região epissomítica do miotoma, que é uma região dos somitas, é responsável por toda a musculatura do corpo, o miotoma. E uma região do miotoma, que é epissomítica, se encarga de todos os músculos do dorso, todo o músculo posterior. E, porém, por isso, todos os músculos do dorso serão inervados pelas ramas dorsais, né? No caso, inervados sempre pelas ramas posteriores dos nervos raquídeos. Então, preste atenção. É só uma forma de deixar mais complexo o tema. Porque se for pensar, vocês vão ver aqui que os músculos epissomíticos são os músculos das costas. Viu? É os músculos das costas. Região do dorso, posterior. Anterior, ventral e posterior. Isso é só uma forma, deixar um pouco mais complexo o estudo, obviamente, mas é uma forma também de vocês entenderem. Todo músculo de origem posterior, minhas costas, posterior, nuca, costa, sempre são inervados por as ramas posteriores dos nervos raquídeos. À sua vez, os músculos da região anterior, o que está anterior a mim, ou hipossomitas, né? São inervados para as ramas anteriores dos nervos raquídeos. Então, é um pouco lógico. É um pouco lógico. Então, quando vocês estiverem em uma determinada instância de exames e se perder em um músculo, dependendo do seu plexo, vocês lembrarem, rapaz, esse músculo é anterior ou posterior? Eu sei que todo músculo posterior é inervado para as ramas posteriores do nervo raquídeo. Então, facilita o estudo na hora de estudar inervação. Isso é verdade. Então, epissomítico é só para dar ênfase que são músculos de origem epissomítico do miotoma. E aqui tá, ó. Epissomítico, os planos mais profundos. Beleza. Se divide em dois grandes grupos. Extrínsecos do dorso, que são superficiais, e hipossomíticos. Na verdade, são as características deles. E intrínsecos do dorso, que são mais profundos e atuam na coluna e ajudam a manter a postura. E são epissomíticos. Ok? Beleza. Então, temos aqui os somitas, embrião trilaminar, que se divide em três porções. Dermatoma, daí vai sair as derme, a pele do tórax. Esclerotoma, que vai originar as vértebras e postiços. E miotoma, né? Miotoma, mil de mil, minúsculo. Ó, aqui, ó, divide as porções dele. Essa porção mais superior, ó, epissomita, e a porção mais inferior, hipossomita. Isso vai rotar, viu?
o que está em negro aqui vai para trás e o que está em vermelho vai para frente. Então, isso aqui, toda a musculatura das costas vai para trás, isso aqui vai para frente. Isso rota, né? Na formação, tudo direitinho aí. Mais uma vez, é só para dar ênfase. Músculos epissomíticos inervados sempre por ramas posteriores dos nervos aquídeos e o epissomita inervado sempre às ramas anteriores dos nervos aquídeos. Agora, mais uma vez esquematizado para vocês verem, temos aqui um corte de médula, onde mostra aqui a raiz dorsal sempre com gânglio raquídeo e o nervo espinal, a raiz dorsal. Isso vai inervar, ó. Se a dorsal vai inervar os músculos do dorso. E uma raiz ventral, rama ventral. Ok? E agora sim, os músculos profundos do dorso. Na verdade, os músculos do dorso. Os músculos das costas, propriamente dito. Vamos dividi-los aqui. Vamos dividir os músculos eretor da coluna, que nos mantém a postura erecta. É o que nos diferenciou, foi através dessa diferenciação biológica e essa evolução que nos diferenciou a ser bípedes, né? Essa evolução aí dos músculos eretor da coluna. Músculos transverso espinoso, o próprio nome já diz aí, onde se inserta, onde se encontra, apófise transversa, apófise espinosa. E músculos curtos profundos, bem profundos, e são bem curtinhos. À sua vez, vamos para a classificação de cada um. Olha, os músculos eretores da coluna se dividem em três grandes grupos. Músculo iliocostal, esse se divide em mais três coisinhas. Músculo longíssimo torácico, ou dorsal largo, também ele tem três porções. E músculo espinoso ou semi-espinoso, que também tem três porções. Esse grupo aqui, músculos eretores da coluna, esses três, vocês virão que eles têm inserção cervical, torácica, lombar. Ou se não, cabeça, cervical ou tórax. Os músculos transverso espinoso, vocês vão ver que eles são bem curtinhos por ter suas inserções na apófise transversa espinosa e são bem colados no outro. Se chamam músculos semi-espinosos, multífidos e rotadores. Rotadores já falam da sua função, rotar a coluna. E os profundos, que se dividem em interespinoso, e são mais pequenos ainda. Imagina um músculo entre a apófise espinosa e espinosa. Sabendo que a apófise espinosa se interpõe na outra, né? Na coluna, né? Não se interpõe na outra, na coluna. Então, são esses músculos que ficam entre a apófise espinosa, supra-adjacente e adjacente. Então, interespinoso e músculos intertransversários. São músculos que ficam entre as apófises transversas das vértebras. São músculos muito curtos. Muito curtos. E depois, esses que estão em verde aí, espinoso, semi-espinoso, multífito, rotador, interespinoso, eles formam, né, na anatomia antiga, que se chama o músculo da goteira. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, temos aqui a vértebra, com suas apófises transversa e apófise espinosa. Entre a apófise transversa e espinosa, forma tipo um canalzinho, um canal. Aí os livros antigos chamam de canal goteira, que discorria, né? Eles preenchem o miolo das costas, posso dizer, viu? Tá aqui, ó. Então, esses formam aí o músculo da goteira. E só dando ênfase que também os músculos que acabamos de ver, os músculos subospitares, esses quatro, por último daqui da nuca, também são músculos epissomíticos. Por quê? De origem, né, dorsal. A família dos complexos maior e menor e oblíquo também são músculos epissomíticos. Já vimos esses.
Vamos dar ênfase só na classe desses três grupos aí. Vamos lá. A parte chata é agora. Músculos eretores da coluna. Se divide em três músculos: o ilho costal, longíssimo e espinoso. Percebo que todos vão nascer aqui, ó. Rapaz, eu achava, quando tivesse aula, eu achava interessante. O professor falava assim: eles vão nascer numa massa comum. E eu ficava imaginando: o que é uma massa comum, rapaz? Massa comum. Não sei se você já tiver aula preparada, mas isso aqui, rapaz, essa parte branca aqui, é uma capa ponerótica dura, pegajosa. É pura fibra, ponerosa e pura. Então ela nasce daí, ó. Pode ver que ela pega todo o sacro, um bar, um pouquinho aqui do osso ilho aqui, ó. Então ele nasce daí. Por quê? Porque tem que ter uma estrutura mesmo densa que mantém firme esses músculos. Logo, são músculos que mantêm a nossa coluna reta, nossa postura. Então eles nascem tudo daí, ó. E acende, ele sobe tudinho, ó. Massa comum. Então já sabemos uma ponta de inserção deles. E a parte chatinha é agora, que o ilho costal ele tem uma porção cervical, torácica e lombar. O longíssimo tem a porção da cabeça, cervical e torácica. E o espinoso tem uma porção cabeça, cervical e torácica. E aqui vocês podem ver aqui. Agora, meu amigo, minhas amigas, para ver se estão preparados é difícil, viu? É difícil. A gente dá porque tem que dar aqui, mas é difícil. Então tá aqui, ó. Vamos abarcar aqui, cada um aqui, ver bacaninha aqui, cada um. É isso, cada um deles apresenta três porções de acordo com o nível de sua inserção, lombar, torácica, cervical e cabeça, e uma origem inferior, onde sai toda essa massa comum aqui, ó. Também chamada aponeurose do músculo eritor da coluna. Beleza. Vamos devagarzinho aqui. Vamos aqui devagarzinho para não ficar muito aburrido, né? Como se diz aqui. Músculo ilho-costal, porção cervical. Aqui tá, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos contar aqui comigo. Hospital, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A parte da quinta, após transverso, quinta cervical. Aí pega aqui, ó, e morre por aqui. Ilho, porção cervical. Ilho costal torácico. Pode ver que já nas costelas, ó. Nas costelas, ó. E vai descendendo. O ilho lombar, costal lombar também e vai descendendo. E todos vão para onde? Massa comum. Massa comum. E é isso. Vamos lá, ilho costal cervical, após transverso das quatro últimas vértebras cervicais, beleza, tá aqui. Foi. Ilho costal torácico, ângulo posterior das seis primeiras costilhas. Ave Maria, só para complicar. Sai das costelas, viu? Ilho costal lombar, ângulo posterior das seis últimas costilhas. Também só para, entendeu? Sai daqui, meu filho, e vai para a massa comum. Acabou. Você vê que ele é um arqueado, né? Ele é arqueado os três. Pronto. Ilho costal. Qual é a função dele, Felipe? Extensão da coluna e inclinar lateralmente o corpo. Eu posso rotar e inclinar. Beleza? Beleza. Longíssimo. Nossa. De novo, a parte chata. Ele também se divide em três. Ele tem um longíssimo na cabeça, aquele lá, o complexo maior. Um longíssimo do queixo e um longíssimo do tórax. Aí a mesma sistemática. Longíssimo da cabeça. A pós-transversa, das três últimas versas cervicais é a primeira torácica. Cadê tu aqui, rapaz? Ele não tem aqui, não. Ele tá aqui nesse meio aqui, tá perdido aqui, viu? Longíssimo do queixo. A pós-transversa das seis primeiras vértebras cervicais até a pós-transversa das últimas vértebras, seis vértebras torácicas. É o longíssimo do queixo. Cadê tu, Bernardo? Olha os esplêndidos aqui da cabeça e coxa aqui, ó, o semiesplêndido do queixo. Olha o longíssimo do queixo aqui, no meio, perdido. Isso é um emaranhado de músculos que você não tem noção. Isso para dissecar como o mais difícil do mundo. Ver assim, bonitinho no Atlas, viu? No preparado, não dá para ver, não. Só o da nuca aqui. Os cotocozinhos que eu falei. Certo? Longíssimo torácico. A pós-transversa das vértebras torácicas. Aí ele já cansou aqui, só falou que é.
É no meio, é no meio, é no meio. Beleza? Aí ele enfatiza aqui, ó. Todos se insetam superiormente na apófise mastoides. Ainda tem essa inserção na apófise mastoide. Tem aqui, ó, na apófise mastoides aqui, essa inserção. Diz que sai daqui da apófise mastoide. Beleza. Ó, isso aí é um músculo que tá aí. Não vão se enlouquecer muito, não. Saber o conceito de epissomíticos e porque deriva da região epissomítica e isso é levado para as zonas posteriores. Já tá de bom tamanho aí. Função, ereção do corpo. Longíssimo do queixo já foi. Longíssimo já foi, quer dizer. Músculo espinoso. De novo, esse danado aí, ele tem também uma porção da cabeça, cervical e torácica. Pode ver, ó, que ele é bem pequenininho, parece, são uns filetinhos, ó, de músculo, ó. Ele já ocupa a porção mais medial, né? Os outros é mais lateral, né? Esse aqui é mais medial. Aí tem aqui, ó, o semiespinoso da cabeça, que não está aqui, mas tem a região cervical e o semi-espinoso torácico. E a logística. Da cabeça, sai desde a linha nucal superior, poderia sair daqui, até a apófise espinosa da sétima vértebra cervical. Depois, o espinoso cervical, aí só descendendo, né? A apófise espinosa das duas primeiras vértebras torácicas e também das últimas cervicais, até a apófise espinosa entre a segunda e quarta vértebra cervical. Isso aqui tá um pouco estranho, isso aqui, viu? Isso aqui tá um pouco confuso. Isso aqui é o seguinte, isso aqui, essa região cervical aqui, porque é como eu falei naquele muscular. Uma coisa é onde ele nasce, a origem, outra coisa é a sua inserção. No caso, ele nasce nas apófises, assim, a origem dele, a apófise espinosa das duas primeiras vértebras torácicas. Não vão se enroscar muito isso aqui não, viu, meninos? E também das últimas cervicais. Então, pega aqui as últimas cervicais e as duas primeiras torácicas, beleza? E a apófise espinosa entre a segunda e quarta vértebra cervical. Ele pega um pouquinho aqui de cima. Então, ele é de baixo para cima, viu? Bom, espinoso torácico. A apófise espinosa das duas primeiras vértebras lombares. Então, mais embaixo, né? Mais embaixo. Ó. E as últimas torácicas até a apófise espinosa das seis primeiras vértebras torácicas. Então, ele vai subir um pouquinho também de cima para baixo. Enfim, função. Este é a extensão da coluna. Não se roça muito com essa seção, não, viu? Dou aqui porque tem que dar classe, mas não se roça muito com essa seção, não. Bom, agora vamos para os músculos transversos espinosos, que se divide em três: semi-espinoso, múltiplos rotadores. O semi-espinoso, a sua vez, se divide também em três porções. É danado demais esses músculos, né? Da região do dorso é a parte da anatomia mais paia, entendeu? Muito chato de estudar. Semi-espinoso, ó, se divide em cabeça, queixo e tórax. Esses músculos são bem profundos, não tem noção, são muito profundos. São bem pegados aqui, sabe? Bem pegados. Então vamos lá. Semiespinoso da cabeça. Olha ele aqui. Linha nucal, superior. Semiespinoso queixo. A apófise espinosa aí das 5, 6 vértebras cervicais e descende. Semiespinoso torácico, nesse meio aqui. Então percebam que ele está bem no meio aqui, ó. E segue uma logística: cervical, cabeça, queixo e tórax. Vamos ver, semiespinoso da cabeça. Desde a apófise transversa, onde ele nasce, no caso, desde a apófise transversa das vértebras entre sexta torácica e terceira cervical. Então ele nasce aqui e sobe, né? Até a superfície do osso occipital ubicada por debaixo da linha nucal superior. Então a linha nucal superior esteja aqui por cima e está aqui para baixo. Então, mais uma vez, ele nasce aqui, mas se insere aqui. Então, é de baixo para cima. Semiespinoso do queixo está entre as primeiras torácicas e a segunda cervical. Está aqui perdendo nesse meio. E o semiespinoso torácico entre a última vértebra torácica e a última cervical. Está melhor nesse meio aí. É essa aí. Músculo muito profundo, dificilmente vão vir preparados.
Saibam que existe, não se enrosque muito com essas inserções não, que é confusa mesmo, viu? Múltiplos rotadores. Agora, uma coisa interessante disso aqui. A parte do que é o uso da goteira. Eu estava querendo me referir a isso aqui, ó. Ó, entre a apófise espinosa e transversa, forma esse canalzinho aqui, ó. Aqui eles chamam como um canal goteira. E esses músculozinhos aqui vão preencher esses canais. Além dos músculos espinosos e todos, os multífidos rotadores, eles vão preencher esse canalzinho aqui. Por isso que os outros formam os músculos da goteira. E o próprio nome já falam onde vão se insertar. Percebam que os multífidos ficam aí, ó. Se distribui entre o sacro, porque assim, é todinho, ó. Ele pega esse canal todinho, ó. Desde o sacro até a cervical. Ele tem que preencher desde o sacro até o ápice. E falam que o mais arrochado aí é a região lombar, que vai preenchendo aqui. E os rotadores curtos e largos, percebam aqui, ó, se insere apófise espinosa, transversa. Apófise espinosa, transversa. Uns com os ácidos mais largos e outro mais curto. E é isso. Desde a base da apófise espinosa e a união das lâminas também, mais arrochada na porção torácica. Os rotadores é mais arrochado aqui, ó. É importante esse músculo, é importante porque são através desses músculos que mantém a gente ereto, rotação, mantém a postura em si, entendeu? A postura em si. E qual é a função desse músculo aqui? Se contrai unilateralmente, rotação. Cabeça hacia o mesmo lado. E bilateral, extensão da coluna. Tudo aqui, eles têm que ter um sinergismo tremendo juntos. Certo? Bom, e os músculos curtos profundos, que nem tem aqui nesse desenho aqui, é bem pequenininho. Imagine músculos entre apóstolos espinosas e apóstolos transversa. É muito pequeno. Aqui está em 3 porque eu não coloquei esses músculos aqui, elevador das costelas, mas está aqui, viu? São esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Músculo elevador das costelas, tá? Mas os interessantes são esses. É o músculo interespinoso, desde o borde superior da apófise espinosa até o borde da apófise espinosa subjacente. Então, o de cima com o de baixo. O de cima com o de baixo. A extensão da cervical e a coluna lombar também. E o intertransverso é entre as apófises transversas das vértebras que estão uma por cima da outra. No caso aí, ó. Apófise transverso, as duas vértebras consecutivas. Também contralateralmente, inclina lateral a coluna cervical, lombar, e se contrai bilateralmente, estabilize, estende a coluna vertebral nessas regiões. São músculos importantes, viu? São pequenininhos, mas são importantes para a questão de estabilidade, ereção e extensão da coluna. E os músculos subhospitalares, que já foi abordado aqui na classe, que são aqueles lá, os rectos, né, do complexo maior e menor, e oblíquos, e saber o triângulo de Locus, viu? Contenido, continente e contenido. Bem, foram já os músculos intrínsecos do dorso. Foram esses. Agora, quais são os músculos extrínsecos? Os outros, mais superficiais, que se viu, essas costas aí, ó. Aí se divide, né, dois grandes grupos: os superficiais, que mobilizam o membro superior, e os profundos, que mobilizam a costiça. Alguns músculos aqui, creio eu, que já foram abordados em temas de músculos, miologia do músculo superior, miologia de ombro, certo? A gente vai dar uma breve, né? Uma breve passada aqui nas suas inserções e funções, certo? Então, esses são os músculos extrínsecos. Quais, Felipe? Trapézio, elevador da escápula, dorsal ântil, o famoso dorsal ântil, isso aqui, os romboides maior e menor, e o serrato, posterior superior e inferior. Então, olhando aqui, olha, para quem treina, né? Para quem gosta de treinar, né? No meio fitness, né? Treinar costa é um dos treinamentos mais difíceis que tem. Muito difícil, porque
Olha o tanto de músculo que vocês têm que, obviamente que em nesse exato momento eu estou utilizando meus músculos para manter ereto, manter essa postura e não perder o controle, né? A coluna não cair para frente, não cair para trás. Mas preste atenção como complexo é treinar a costa. Olha o tanto de músculo, grupamento muscular para você hipertrofiar, né? Por exemplo, uma curiosidade para quem gosta, ó, o dorsal antio aqui, ó, o dorsal antio, isso aqui, ó, pode ver que ele sai, ó, da massa comum e as fibras dele é como converge, abraça todo o tórax e vai para frente. Então, que músculo interessante, pô. Ele sai da região sacral, que ele tem inserção do sacro, na crista ilíaca. Como é que o músculo da região posterior sai daí e se inserta na corredeira bicipital do húmero, pô? Você não acha interessante isso aí, não? Eu acho demais. Olha o tamanho desse músculo. E alguns estudos falam que ele não é o maior músculo, não. O maior músculo em extensão, né? Fizeram um estudo aí. Depois eu boto o estudo aí. Em algum momento nas classes presenciais. Mas o maior músculo por unidade unitária, estudar aí, a gente pensa, rapaz, se não for o dorsal, algum músculo aí da região do músculo, né, da coxa, rapaz, é o deltoide. Porque o deltoide tem três porções, porção anterior, média e posterior. E tem lá o deltoide, parece que é o maior músculo em termos de unidade unitária de extensão do corpo. Depois eu vou ver onde encontro esse artigo aí. Beleza. Então, é difícil treinar costa. É difícil porque é muito grupamento muscular. E são esses músculos aqui que dão o aspecto de uma costa bonita. Por exemplo, expansão dorsal antio, né? As costas, forma de V, né? Costa de Nash. E espessura, né? Para ter as costas zona bonita, são esses aqui, o trapézio e os redondos também. Vamos lá, falar um pouquinho de cada trapézio. Olha, o trapézio ele tem uma forma tipo um losango, ó, viu? Quase uma estrela. As fibras superiores, fibras mediais e fibras inferiores. Então, ó, sai do osso hospital. Osso hospital, ó, viu? Linha nucal superior, porção mais inicial dela. E se insere na última vértebra torácica. Olha aí, até aqui, ó. Ele é grande também, viu? Então, três porções aqui. Ele bota como porção descendente, transversa e ascendente. Descendente, hospital. Inserção distal, terço lateral do borde posterior da clavícula. Então, a região aqui mais na frente, aqui, não dá para ver não. Função: elevar a cintura do membro superior, né? A cintura escapular, né? Porção transversa: apófise espinosa, da sétima vértebra cervical, das três primeiras torácicas. Distal, borde posterior do acroma, aqui, ó. Acroma, aqui. E borde superior da espina escápula. Aqui a função dele é acercar a escápula da coluna vertebral, retração, ó. Você pegar a coluna e retrair, né? Retração de coluna. Né? Você pega, retrai a coluna. E ascendente, a apófise espinosa da terceira até a duodécima vértebra torácica. É o que sobrou. Pega também na pontinha aqui da espina escápula, aqui no caso, ó. Aqui ele vai ascender, ascendente. Essa aqui, ó, ascendente. Descendente, transversa e ascendente. Entendeu? Então, espina da escápula, que é a pontinha dela aqui, ó, espina da escápula. E a função é descender a cintura do membro superior, né? No caso, ascender, descender. No caso, quem ascende é o elevador do omoplato. Quem descende é o trapézio. É interessante isso aí, não? Nervação, nervo acessório do 11º par cranial. Elevador da escápula ou ângulo omoplato. Esse senhorzinho aqui, meus queridos. Ele aqui, ó. Bem na pontinha. Ele que eleva. E o trapézio, sua rama ascendente, descende, né? Tranquilo. Nasce da onde? Ele nasce dos tubérculos posteriores das apófises transversas, dos primeiros quatro vértebras cervicais. Não sei se você se lembra das vértebras torácicas, tem os tubérculos, ele se inserta lá. E a sua inserção distal seria no ângulo superior da escápula, aqui, ó, na pontinha da escápula, aqui, ó.
no borde medial, por cima da espina. Inervada pelo nervo dorsal, a escápula, plexo braquial. Função: aproxima-se, eleva e rota, rotação interna da escápula, da posição distal, e também inclina a coluna cervical acessulada. Então é um músculozinho importante, né? Dorsal âmeo. Músculo enorme, aquele, onde ele sai. Apófise espinosa das 6 últimas vértebras torácicas, a face torácica lombar, né? Ou máxima comum, mais um pouquinho por cima. Extremo posterior da crista ilíaca, ó. E nas 3 últimas, e também e nas 3 últimas costiças, que ele vai abraçando aqui, ó. E onde ele vai? No surco intertubercular, ou conhecido como corredeira bicipital. Transfundo da corredeira bicipital. Um músculo que sai do sacro e vai para o húmero, praticamente, né? No fundo da corredeira bicipital. Função: adutor do braço, rotação mundial do húmero. Aqui eu quis marcar aqui também, aqui, esse triângulozinho, o triângulo de Petit, que é uma debilidade da região posterior das costas. Aqui pode ter hérnias. E aqui seria outra debilidade, chama quadrilátero de Greufeldt, que não está aqui. São regiões de debilidades aqui que podem ter hérnias também. Triângulo de Petit. Romboides. São dois. Romboide maior e romboide menor, né? Percebam aqui que o menor está por cima do maior. E todo sai do omoplato, da escápula, e vai para as apófises. Bom, origem. Extremo inferior do ligamento nucal. Ligamento nucal? Olha aí. E apófise espinosa desde as 7ª vértebras cervicais até a 5ª torácica. Ele nasce aqui, né? Nesse meio. A inserção dele, bordo medial da escápula, tá aqui. E desde a espina do ângulo inferior do osso. Tá bom, só isso aqui mesmo, pai. Sai aqui do borde espinal da escápula e vai nas apófises espinosas da 7ª vértebra cervical até a 5ª torácica. Acabou. Precisa enlouquecer com isso aqui, não. Inervação, nível dorsal da escápula, plexo braquial. Função, desplaza a escápula medialmente. De boa. Tranquilo. Vamos para os serratos. Tá acabando a aula. Vamos lá. Serrato posterior superior. Olha aqui. Ele é bem lateralzinho, viu? É difícil ver a visão dele aqui, ó. Pá, posto superior. Apófise espinosa da 7ª vértebra cervical e as 3 primeiras torácicas. Beleza. Inserção. Isso é a origem, né? Inserção. Desde a 2ª até a 5ª cortiça. Inervada para as amos posteriores também dos nervos intercostais. Elevação das cortiças. Isso aqui é uma elevação das cortiças. Ele não tem muita importância, não. E o outro irmão dele, ó. Serrato posterior inferior. Posto superior, posto inferior. Ele aqui, ó. Face torácica lombar. Aquela. Massa comum também. Da face. A nível de T11 e T12. E se inserta as últimas 4 costichas. Também inervado por ramas posteriores dos nervos intercostais. E a função deles é descender a costicha. Creio que aqui é o último slide. Meus queridos, a classe foi essa aqui. Olha, priorizar. O que eu priorizaria? É uma classe chata mesmo, né? Muito interessante mesmo. Ó, os 4 músculos, os dois grupos de nuca. Vamos lá. Esplênio da cabeça, esplênio queixo e os grupos dos músculos subospitares. Eu estou falando dos da nuca, que seria os complexos, maior e menor, e os oblíquos, e o triângulo de locus. Saber delimitar e o contenido, artéria vertebral e nervo subospital. Isso por um lado. Músculos epissomíticos, saber a origem dele. Vai ter o PDF dessa aula aqui, né? A origem dele. Somitas, se divide em esclerotoma, dermatoma, miotoma, parte epissomítica, que está a cargo, né, da formação e inervação dos músculos dorsais. Todo músculo posterior inervado para as amas, né, raiz posterior dos nervos raquídeos.
e dividir daquele jeitinho que tá lá. Os músculos retores da coluna, os músculos travessos espinoso, os músculos rotadores curtos. E aí, pegar, ver, só para mim falar, porque as inserções é complicado mesmo. Bom, a classe é essa. Como eu falei, é uma classe um pouquinho